Shalom Brahá, Baruch Hashem, com a ajuda dos céus, nós vamos dar continuidade a esse shiur tão maravilhoso, que é falar sobre fruto na tradição judaica. E nós vamos hoje dar continuidade. Na semana passada, problemas técnicos, não conseguimos gravar o vídeo, mas graças a Deus conseguimos resolver e vamos estar dando continuidade a esse shiur tão maravilhoso, a esse estudo, a esse tema, na verdade, tão maravilhoso, que é fruto. E como nós já falamos, nós queremos esmiuçar os seus detalhes, né, os seus assuntos dentro da tradição judaica, do Taná, da Brit Hadashah, para dar uma amplitude maior, para que a gente possa compreender sobre esse assunto que, na verdade, é uma metáfora para muitas das nossas ações cotidianas do nosso dia a dia. Baruch Hashem, espero estar transmitindo de forma coesa, de forma clara, para que a gente possa entender e compreender o que está sendo dito e, obviamente, as pessoas ruminarem, pensar e acrescentar ainda mais ao assunto, né? Cada pessoa tem a sua limitação, cada pessoa tem a sua dificuldade, mas eu também tenho outras que já não têm tanta dificuldade, assim, eu espero estar alcançando tanto aquelas que já têm um entendimento maior, quanto aquelas que não têm entendimento ainda nenhum sobre este assunto, Baruch Hashem. Então nós vamos com uma breve introdução do que nós já falamos na aula passada, porque nós até fragmentamos esse shiur em duas partes, né? Então nós já fizemos a primeira parte e vamos, se Deus quiser, finalizar essa segunda parte hoje, Bezrat Hashem. Então, uma breve introdução do que nós já falamos, eu revi o shiur e eu peguei alguns pontos aqui que eu achei interessante falar e esclarecer mais do que falamos. É sobre a questão do fruto como conceito, né, ao longo das escrituras sagradas, né? Então você vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada, das escrituras sagradas, fruto com diversos aspectos, né? Por exemplo, o fruto da terra como símbolo da bênção material. Nós vamos ter também o fruto dos lábios como expressão de louvor ou arrependimento. O fruto do ventre como a descendência e continuidade, o fruto das ações como consequência moral ou espiritual. Então, esse fruto das ações, nós vamos ver isso na carta aos Gálatas, né? Quando Shaul fala sobre o fruto do Espírito. Também nós queremos também tratar a questão de Israel como a vinha, nós falamos também no shiur passado, Israel, como a vinha do Eterno, esperava que seu povo frutificasse em boas ações, mas não foi isto que aconteceu. Então, nós lemos Isaías 5, a partir do versículo 21, nós vamos fazer uma releitura e um breve comentário a respeito, que diz assim, Isaías 5:1, agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas da videira, no meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O Eterno esperava que o povo de Israel, naquele contexto, desse frutos bons, mas o que estava acontecendo não estava acontecendo que Israel estava dando frutos bons, pelo contrário, estava manifestando frutos ruins, né? Shaul trata disso como fruto, como obras da carne, né? Em contrapartida ao fruto do Espírito. E agora, versículo 3, agora, ó moradores de Jerusalém, os homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Quem mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Quer dizer, houve uma expectativa do Eterno a respeito do povo dele ainda desse frutos bons, ou
realizasses boas ações. E agora lhes darei conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor. Quer dizer, o Eterno agora vai falar o que ele vai fazer com o povo. Então ele fala que vai tirar a cerca que está ao redor. Isso, ele vai tirar a proteção do povo de Israel, né? E você vai ver os resultados disso tudo quando você lê o livro dos profetas, você vai ver o resultado disso tudo. Para que a vinha sirva de pasto, derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros, ervas daninhas, também darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão, esperava justiça, mas eis aí clamor, por causa da injustiça. Então, os homens de Judá, para o Eterno, ele esperava que fossem plantas boas, né? Yeshua vai tratar isso lá em Yohanan, no capítulo 15, quando ele fala sobre ele ser a videira verdadeira. Nós vamos ter um shiur a respeito disso, Bezrat Hashem. E aí nós vamos pular alguns versos aqui, vamos para o verso 8. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuarem até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamboris, flautas e vinhos não faltam nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Meus irmãos, o Eterno ele esperava que Israel desse fruto bom, mas não deu fruto bom, né? Então ele vai falar o porquê que isso estava acontecendo, né? Ele vai falar o seu ais, né? E lá no capítulo 6 de Isaías você vai ver o próprio profeta Isaías falando que ele ai de mim que vou perecendo. Também ele fala um ai, né? O Eterno fala ai sobre Israel, o profeta fala ai sobre si também, que ele queria fazer uma correção sobre ele também. Então aqui no versículo 13, o povo é levado cativo porque ele faltou entendimento. Mas por que ele faltou entendimento? Porque nos versículos seguintes, ele está dando aqui fazendo uma denúncia a respeito de como aqueles homens viviam, né? Viviam em banquetes, se embriagando, gastando o seu tempo de forma fútil, né? Não parava para estudar a lei do Senhor, não procurava conhecer o que Deus queria. Todos estavam andando dessa maneira, inclusive, né, os reis, de igual maneira. Eu até falei no Shiu, como fosse hoje, né, as pessoas hoje estão bebendo, estão na farra, acordam de manhã, já vão para os bares, e chegam só depois de outro dia, e assim vão levando as suas vidas, e as coisas vão acontecendo, e não procura conhecer qual seja a vontade do Eterno. Então isso para nós é um alerta, né, para que a gente possa tratar a nossa vida com mais seriedade, com mais entendimento com relação àquilo que o Eterno quer. Tá? Essa palavra entendimento tá no hebraico, tá? Mibeli daat. Mibeli daat. Isso aí mi é uma preposição que indica origem, ponto de partida ou causa. Beli é uma preposição que indica negação, ausência ou falta. E daat é um substantivo que significa conhecimento, ciência, compreensão ou saber. Então vamos juntar aqui, vamos ver aqui o que estava acontecendo. Então, mi é uma preposição que indica origem, quer dizer, o ponto de partida, o porquê que estava acontecendo, né? Então, por que estava acontecendo? Qual é a causa toda aquela denúncia, de toda aquela reprimenda que o Eterno estava fazendo sobre Israel? Por quê? Porque por causa da ausência, né? Beli, por causa da ausência ou a falta do entendimento, deles buscarem o Eterno. Então, isso serve de alerta para nós, porque hoje, na nossa vida moderna, hoje, tudo é para pegar nossa atenção.
né? Tudo, a briga hoje na internet é para pegar a sua atenção, né? Para que você fique mais tempo no celular, para que você fique mais tempo para os anúncios, o comércio e tudo mais. Então, a briga hoje, né, é para reter sua atenção e chamar a tua atenção para que você venha consumir o que o mundo, de uma certa forma, quer. Mas nós devemos parar e fazer a Hit Bodedut, né? Que é a proposta do canal, fazer você, levar você a pensar, a parar, né? O orar, a reza, você tem que parar, você tem que desconectar deste mundo para conectar com a vontade do Eterno. Isso lá na carta aos Efésios, nós citamos esse capítulo também, que corrobora muito bem com o assunto, que diz lá no Efésios 5, do versículo 14 em diante. Por isso é que se diz: desperte vocês que está dormindo, levanta-se dentre os mortos, e o Machia os iluminará. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam como tolo, mas não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos. Mas olha aí, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Yeshua. É isso que o Eterno deseja de mim e de você. É isso que o Shaul sintetizou muito bem, para que a gente possa gastar bem o nosso tempo, despertar, porque os dias são maus, os dias que nós vivemos são dias terríveis. Como eu falei, tudo é para captar a tua atenção, tudo é para fazer você desviar dos preceitos do Eterno, e nós devemos sempre fazer o que ele nos ensinou, né, dentro da sua Torá, dentro de toda a narrativa bíblica, de uma certa forma, juntando o Taná, Brit Hadashah, de uma forma que a gente possa entender e compreender a vontade do Eterno plena, não uma vontade fragmentada, apenas pegar isso para mim, não. Vamos pegar o pacote todo, né? As mitzvot toda do Eterno, para que a gente possa cada dia crescer mais em Torá, cada dia crescer mais em mitzvot, e assim o Eterno se agrada da nossa vida. Bezrat Hashem, com a ajuda dos céus, nós vamos continuar sempre buscando, sempre tentando compreender aquilo que o Eterno deseja para cada um de nós, né? Porque existe uma Torá para cada um de nós, uma orientação específica, né? Bem singular para nossas vidas, né? A gente não pode julgar nenhum nem outro, né? O próprio o Kefa, ele foi julgar o próprio Yohanan, né? Porque o Machia tinha lhe falado de que maneira ele ia padecer e tal. Ele foi perguntar a João, e o Machia falou, Yeshua falou para ele que se importa que se viva. Trocando em miúdos, Yeshua falou para Kefa: Kefa, cuide da sua vida e deixa que desse aqui eu cuido. Cada um tem um propósito, cada um vai seguir o seu curso de vida. Então, cada um tem que pegar para si a Torá, né? Assim como o salmista falou: direi do Senhor, ele é o meu Deus, né? Ele falou: ele é meu. Então, cada um pega o Eterno e fala: esse é o meu Senhor, e sua Torá é para mim. Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer qual é o caminho que ele deseja, para que as coisas se manifestem na nossa vida de forma pessoal, e assim também como comunidade nós vamos crescer, né? Se cada um olhar para a sua vida e tratar dela, assim as comunidades vão crescendo, e assim eu tenho certeza que o reino dos céus vai ser estabelecido para a glória de Deus. Bezrat Hashem. Eu quero também ler algo que nós falamos
no estudo passado, que é o que está escrito, o que o Yohanan Ben Zakkai falou. Deixa eu ver se eu acho. É assim o texto, ó. Se tiveres com uma muda de árvore na mão e te disserem que o Messias chegou, planta a muda primeiro, depois vai ao seu encontro, né? Essa sabedoria do Yohanan Ben Zakkai, ela nos ensina que dar fruto no tempo certo, com fidelidade, é a base do serviço espiritual, mesmo diante da redenção iminente. Nós falamos sobre hoje em dia, né? Não só hoje em dia, mas a maioria de alguns textos bíblicos, novos interpretados até, falavam do retorno do Mashiach e tal, de guerras, rumores e guerras, pessoas ficavam com medo, enfim. Então, quando você olha para alguma tragédia ou algumas coisas que estão acontecendo no mundo e fala que Mashiach está próximo, Mashiach está vindo, Mashiach, que seja verdade, Mashiach está voltando, Mashiach vai se revelar. Mas o que nós devemos fazer, querido? É ficar preocupado? Não, queridos, não é ficar preocupado, não é... O problema é a gente quer que as coisas se resolvam rápido, mas Mashiach, ele está esperando que a gente dê fruto, né? Como a parábola, né? Que fala sobre a árvore não estava dando fruto, vai ser cortada logo. Não, espera mais um tempinho. Quem sabe essa árvore, daqui a um ano, dê fruto, né? Já pensou se na sua vida fosse assim, na nossa? Se o Mashiach viesse logo de bate-pronto, será que estaríamos preparados? Será que nós conseguiríamos estar pronto para isto, queridos? Será que o mundo está pronto? Então, o que o Yohanan Ben Zakkai nos ensina com a sua sabedoria é que devemos dar fruto sempre, querido. Sempre. Independente se Mashiach está voltando, Mashiach está às portas, vamos continuar a nossa vida, não podemos parar. E estar sempre vigilante, querido, sempre vigilante. Olha o que, lá em Lucas 12, no versículo 35 em diante, diz assim: estejam preparados, com o corpo cingidos e as lâmpadas acesas. Faça como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vierem bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se, os servirá. Então, queridos, Mashiach está às portas, temos que estar vigilantes, temos que estar ativos, né? Temos que estar dando frutos, né? Como diz lá na parábola, será que quando o Mashiach vier, será que vai encontrar fé na terra, né? Será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra, vai encontrar emuná na terra? Ou as pessoas vão estar afastadas da emuná, não vai existir mais? Então, o nosso objetivo, queridos, neste mundo, é fazer que com outras pessoas creiam na sua fé. Porque para destruir a fé, para trazer medo, é só você ligar a televisão, querido. Ontem, antes de dormir, eu fui dar uma olhada no Instagram para ver as notícias, e quando comecei a ver, eu falei, meu Deus, o que é isso? É só notícia ruim para o Brasil, é só destruição, é só caos. Enfim, quando você vê uma notícia, daqui a pouco já estão sugerindo outra para você, assim vai,
Eu falei, meu Deus, já pensou se eu dormir aqui com esse espírito de coisa na minha cabeça? Eu não levanto. Então, queridos, que o Eterno traga essa compreensão no nosso coração de que devemos sempre dar bons frutos, né? Para que, se haver algum juízo para o nosso país, isso seja desviado, né? Porque o povo do Eterno também está no Brasil. Então, nós devemos buscar sempre o Eterno, orar e buscar o Eterno, para que o Senhor Deus desvie sua ira e restaure a nossa nação para a glória de Deus. Então, vamos dar continuidade agora à segunda parte do nosso show. Que é um assunto muito especial, querido. É um assunto assim que não tem como falar de fruto na tradição judaica e não citar essa festa tão bonita, né? Tão alegre, que é Tu B'Shvat, que ela fica entre Hanukkah e entre Purim. Ela está no meio, né? Então, queridos, já para a gente esclarecer, né? Porque tem um texto lá na Carta aos Gálatas que fala vocês que guardam dia, meses e anos, né? Enfim, e alguns falam que isso é os judaizantes, né? Que estavam querendo voltar para o judaísmo, mas o judaísmo não guarda dia, meses e anos. Isso aí é o calendário do paganismo, né? Que guarda, tem os seus dias, tem os seus, né? Você olhar lá, tem um santo do dia, todo dia tem, enfim. Nós temos as principais festas nossas, queridos. Nós temos Pessa, Shavuot e Sukkot. Tá? Essas três festas, esses três Hagim. Nós temos também Yom Kippur, né? Nós temos Rosh Hashanah, e Tu B'Shvat é um Rosh Hashanah também, né? Chamado Laila Not, que também conhecido como Ano Novo das Árvores. Então, queridos, dentro do nosso calendário existe o calendário da Torá e existe a tradição. São tradições boas? Boas. Existem tradições ruins? Sim, Yeshua combateu várias tradições ruins. Enfim, por isso que quando o Shaul fala que as más conversações corrompem os bons costumes, ele está falando de... Que costumes são esses? Costumes judaicos, né? Então, existem costumes bons, existem costumes ruins. Então, Tu B'Shvat é uma festa da tradição que tem um significado muito grande para nós, tá? E nós vamos falar um pouco sobre Tu B'Shvat, porque está dentro do assunto, fruto, né? Não tem como você não falar de fruto dentro da tradição judaica e não citar essa festa tão bonita, né? Para quem está acostumado a viver dentro de uma sinagoga, já está habituado com o calendário judaico, né? Seus hagim, né? Suas festas, é uma festa linda, maravilhosa. Mas você que ainda não conhece, né? Não está inteirado ainda sobre o assunto, né? Quem sabe um dia possa estar participando, quem sabe você que é desejoso que tenha uma sinagoga perto da sua casa, né? Quem sabe um dia isso possa acontecer para a glória de Deus, né? Mas enquanto isso não acontece, vai buscando compreender, entender, que eu tenho certeza que é muito gratificante, né? Para a nossa alma, traz grandes ensinamentos, né? Porque nada é sem sentido, né? Tudo tem um sentido, tem um propósito. Então, o propósito de Tu B'Shvat, nós vamos estar estudando aqui um pouco, rapidinho, em nome de Yeshua. Vamos lá. A origem de Tu B'Shvat, ela se encontra na Mishnah de Rosh Hashanah 1.1, onde o sábio discute os diversos anos novos do calendário hebraico, é o que eu falei. Entre eles se destaca o seu dia 15 do mês de Shvat, né? Que é chamado Rosh Hashanah Laila Not, né? Que é o ano novo das árvores. Consciente dessas frutas, acompanhando de bênçãos e meditações, né? É o que acompanha o ano novo das árvores, frutas que são acompanhadas de bênçãos e meditações. As frutas, ela tem uma representação muito grande na festa, né? Então, olhando para as frutas, a gente tem a ideia da bênção do Senhor, né? Tem a ideia
do quanto o Senhor é bondoso e misericordioso com o seu povo. Né? Isso faz com que a gente faça ritual de adulto, né? Ore, pense, medite. Então, a festa ela tem sentido e essa aplicação espiritual para a nossa vida. Cada fruta é vista como um reflexo da alma humana. Tá? Algumas pessoas precisam de proteção externa, outras têm dureza internas, a serem separadas. Em tudo isso, o objetivo é conectar-se com a fonte divina da vida, a árvore da vida, o Etz Haim. Então, tudo isso é para conectar você ao eterno, que é a fonte de toda a vida. Né? O Zohar compara o mundo espiritual ao jardim do Éden. E os mandamentos a frutos. Cada mitzvah realizada com intenção, com a Kavaná, rega e faz florescer a árvore da alma. Então, para o Zohar, todo mundo é comparado, do mundo espiritual, né, o mundo espiritual, ele é comparado como um grande jardim, um grande pomar. Né? E toda vez que você vai cumprindo os mandamentos do Senhor, né, vai reverberando neste mundo espiritual e o retorno na sua vida é bênção. É bênção. Então, existe também a aplicação messiânica, né? Não tem como falar de Tu Bisvat sem trazer a aplicação messiânica, né? Do nosso Mashiach. No pensamento messiânico, o Seder de Tu Bisvat aponta para a restauração final da criação. Assim como há 4 copos no Seder de Pessa, lembrando as promessas de redenção, os 4 copos de Tu Bisvat também apontam para a plena restauração dos mundos, culminando no reino do Mashiach, né? Porque, você não sabe, dentro do Tu Bisvat existe também um Seder, é uma mesa, né? Tem fruta, tem os cálices, e para cada cálice tem um significado, né? E para nós que somos, cremos em Yeshua, isso também fala da plena restauração dos mundos, culminando no reino do Mashiach. Né? Nosso cumprimento de mitzvot neste mundo reverbera no mundo espiritual, ele recai sobre o mundo físico, e assim restaurando neste mundo que está ao nosso redor. Então, cada indivíduo, né, ele é uma árvore plantada do eterno aqui neste mundo, é o que eu falei. Se você gasta seu tempo, você não busca compreender qual é a vontade do Senhor na sua própria vida, você deixa de cumprir a vontade dele, e assim o mundo que está ao seu redor perde, porque você foi plantado pelo Eterno neste mundo, né? Não pense você que a nossa ida para uma sinagoga, reconhecer Yeshua como Mashiach de Israel, começar a beber Torá, aprender as mitzvot, e tudo isso é fruto do seu próprio querer. Isso não é um fruto do nosso próprio querer, isso aí é obra da mão do Eterno. E o próprio Shaul, ele fala que o mesmo Deus que começou essa boa obra, ele é também capaz de completar, né, até o dia de Mashiach. Então, se Deus começou a boa obra na sua vida, na minha vida, dê continuidade, porque o Eterno já está fazendo a parte dele, sem dúvida. Isso a gente não pode duvidar, porque isso tem que ser aí que vem a fé, a emuná. O Eterno está fazendo a parte dele. Nós é que temos agora lutar para fazer a nossa parte. Baruch Hashem. Fala que o Jacob, o Jael, né, lutou com Deus. Não é que lutou com Deus. Deus que lutou a favor dele. Né? Lutou junto com o Eterno. Então, o Israel, o povo de Israel, é parceiro do Eterno neste mundo. E nós fomos enxertados neste povo para que a gente possa também frutificar. E assim ajudar, né? Fazer a obra do Eterno nessa cooperação mútua entre os servos do Eterno neste mundo, porque para fazer o mal, o mundo já está cheio de pessoas para fazer o mal. Né? Tem pessoas que só vêm para fazer a maldade, mas nós não estamos aqui para fazer maldade, nós estamos aqui para fazer o bem acima de qualquer coisa. Yeshua, como renovo de justiça, é aquele que vem nos conduzir,
né? De Atsiá até Atsilut, né? Da ação concreta até a união com o Criador. Ele é o fruto bendito que desce da árvore da vida e faz curar as nações. Então, Yeshua, ele é o fruto do Eterno neste mundo para curar todas as nações. E nós fomos curados por ele, para que a gente possa dar fruto, Baruch Hashem. O Seder místico de Tu B'Shvat nos prepara para esse tempo, pois ao elevarmos a criação com as bênçãos, reverência e alegria, colaboramos com o Tikkun Olam, a restauração do mundo. Né? O Tikkun Olam é a restauração do mundo. Então, quando o Yeshua vier, o Tikkun Olam vai estar pleno, né? Esse concerto pleno do mundo vai ser concluído para a glória de Deus. No judaísmo rabínico, o conceito de fruto vai muito além de seu significado agrícola. Os sábios veem os frutos como expressões das ações humanas, do estudo da Torá e do caráter interior. Quer dizer, o Rav Shaul, ele também tinha esse pensamento quando ele falou de fruto do Espírito, porque ele era um rabino. Então, por ele ser um rabino, também ele tinha esse entendimento sobre o fruto, né, sobre o poder da Torá dentro da alma humana que frutificava. E ele vai dar umas séries de manifestações desse fruto, né, que nós vamos falar num shiur somente sobre fruto do Espírito. Né? Em Tu B'Shvat, quando refletimos sobre os frutos da terra, também somos convidados a examinar os frutos da nossa vida. Então, olha aí, você está lá em Tu B'Shvat, você vê fruta para todo lado, você vai ver o rabino lá explicando no Seder, celebrando e tal. Tudo isso é para avaliar, né, para a gente fazer um Resbonanefesh, uma avaliação da nossa vida, que fruto nós estamos dando. Então, nessa época é muito bom, importante estudar sobre o fruto do Espírito, né? Esse shiur que nós estamos dando hoje pode ser revisto, e assim a gente frutificar ainda mais neste mundo e assim trazer o reino dos céus para esta terra. Bezrat Hashem. Urashi, ele comenta sobre Gênesis 1, versículo 11, que fala: a árvore que dá fruto, diz que a árvore deveria ter sido inteiramente comestível, mas pecou ao produzir apenas o fruto comestível. Ele deduz daí que a conduta verdadeira está em ser todo frutífero, por dentro e por fora. Tá? Então, assim, as árvores, você só vai aproveitar da árvore lá o fruto, mas no contexto aqui do Urash, ele diz que a árvore toda devia ser comestível, né? Não somente um fruto, você poder comer a folha, galho, uma casca, se toda ela servir de alimento bom, mas não, só dá um fruto. Então, a nossa vida, essa é a analogia que ele faz aqui, a nossa vida ela tem que ser plena, né? O fruto da nossa vida tem que ser com base na Torá, para dar o fruto que a Torá quer que você dê. Tá? Porque tem pessoas, queridos, que têm atos de bondade, tá? As coisas boas, são alegres, são controladas, são calmas, né? São um gentleman, um cavalheiro, mas por dentro não está legal. Por dentro não está legal. Aonde que essa pessoa, essa alma está enraizada? Né? Então, não é só, querido, ser alegre, né? Nós vamos falar ser alegre, né? Ser temperante, né? Fazer boas ações. E se o seu interior não estiver pleno, cheio de desejo de servir ao Eterno verdadeiramente, sabe? Porque as coisas têm que acontecer de dentro para fora. Então, o Eterno quer que sejamos uma árvore boa, né? Uma árvore boa, de uma forma plena. Então, esse é o conceito que o Urashi traz para nós aqui, na sua sabedoria,
que é de grande valia para nossas vidas no dia de hoje, Baruch Hashem. A festa de Tu B'Shvat também é uma festa da restauração. Tá? Ela propõe também uma restauração, né? Porque ela também tem um fundo assim de ecológico, né? Fundo ecológico, onde se planta árvore, né? A consciência nossa sobre a ecologia fica mais forte, que é válido também, porque a gente tem que proteger a criação, né? As plantas, as árvores, enfim. Mas também ela é uma restauração, uma renovação de esperança dentro de cada um de nós. Em Tu B'Shvat, embora enraizado na agricultura, se tornou ao longo dos séculos um poderoso símbolo de esperança e renovação. A imagem da árvore que, após o inverno, começa silenciosamente a florescer, oferece uma metáfora viva para a promessa messiânica, a restauração de Israel, da humanidade e da própria criação. Assim como as árvores florescem no tempo designado por Deus, a redenção messiânica também virá a seu tempo, e seus sinais podem ser discernidos por aqueles que sabem observar a natureza com os olhos da fé. Né? A tradição profética está repleta de imagens botânicas. Um dos textos mais conhecidos é citado no contexto messiânico, que é Isaías 11, versículo 1 e 2. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Sobre ele repousará a Urua, o espírito, né, do Eterno. Essa linguagem não é apenas poética, ela comunica uma realidade espiritual histórica. Mesmo que a árvore de Davi pareça cortada, seca, sem esperança, um novo broto surgirá. Essa promessa tem sido entendida tanto pelos sábios quanto pelos discípulos de Yeshua, como referência ao Mashiach ben David. Então, essa é uma referência que aponta para o nosso Mashiach, que cresceu, né? Ele apareceu no cenário mundial no seu tempo, né? Poucos os reconheceram, mas seus discípulos reconheceram, divulgaram, e chegou até a nós, né? Começou pequenininho, né? Hoje está meio maquiado por algumas religiões, mas Zrat Hashem, o Eterno, tirou a venda dos nossos olhos, hoje nós enxergamos ele de forma plena e completa como ele é. Então, essa renovação está acontecendo no nosso dia de hoje. Né? Quantas pessoas estão voltando para suas origens espirituais, né? Voltando para a Torá, voltando para as festas bíblicas, ao calendário bíblico, restaurando seu calendário, sua maneira de comer, né? A sua maneira de viver de uma forma completa e plena, e tudo isso aí é o renovo, né? É o renovo que o Mashiach trouxe para a nossa vida, né? Como broto, como aquele broto que nasceu e hoje está dando fruto, que é as nossas vidas, Baruch Hashem. Midrash Rabbah, Bereshit 85:3, interpreta o termo Netzer, que é a palavra renovo lá de Isaías, como um dos nomes do Messias. Ele é a nova vida que emerge das raízes da fidelidade de Israel. Baruch Hashem. A parábola da árvore no ensino de Yeshua. Yeshua utilizou a imagem de árvores dos frutos repetidamente para falar sobre o reino de Deus. A figueira estéril, Lucas 13, 6, 9, que Israel é chamada a dar fruto antes que o tempo se esgote. Né? Olha só, é aquilo que nós estamos falando aqui. Mashiach está às portas, né? Foi o que o Yohanan Ben Zakkai, na sua sabedoria, trouxe. Né? Se o Mashiach, se souber que Mashiach está às portas, se você já tiver com a árvore na mão, vai lá e plante, né? Mesmo que a redenção esteja iminente. Nós falamos sobre a questão de estar vigilante, né? Então, aqui em Israel, como uma figueira estéril, ele é chamado a dar fruto, né? Não estava dando fruto, mas hoje cada um que está enxertado dentro de Israel, né? Nós que cremos em Yeshua, somos chamados a dar fruto, né? Yeshua vai vir, Baruch Hashem. Está às portas, Baruch Hashem. Mas não podemos ficar estéreis esperando, tá? Temos que dar fruto. A videira verdadeira, lá de Ronan 15, né? Vamos falar sobre isso. São a semente de mostarda, lá de Mateus 3, 31, 32. O reino começa pequeno, mas se torna uma grande árvore onde muitos se abrigam. Baruch Hashem, é isso aí.
Então a nossa comunidade, ela está aí para quê? Para abrigar as pessoas que estão voltando, estão querendo, né, buscar conhecer mais sobre Torá, né? Nós temos canais no YouTube, nós temos serviço, e, enfim, pessoas que comunicam o seu desejo de estar dentro de uma sinagoga, mas não tem sinagoga perto, e, enfim, mas pela internet, graças a Deus, isso tem sido possível, eles aprenderem Torá e assim aguardar o tempo certo do Eterno, de ter uma comunidade estabelecida perto de sua casa, ou no seu bairro, na sua cidade, enfim, que o Eterno faça crescer ainda mais e mais o reino dos céus. Mas para isso acontecer, eu tenho que dar fruto, você tem que dar fruto, para que cada pessoa à sua volta veja, enxergue em você uma pessoa que vive Torá e Mitzvot. Essas imagens se encaixam perfeitamente com a temática de Tu Bisvat. Cada semente, cada árvore, cada fruto carrega consigo o potencial, né? O Eterno, o Eterno plantou em nós a sua semente, queridos. Então, o Eterno, com a vivência da Torá, nós conseguimos, queridos, dar frutos. Por quê? Porque um dia a semente, ela foi plantada em nossos corações. Então, a semente que o Eterno plantou em nossos corações, que é a semente da Torá, foi lendo o Novo Testamento, foi ouvindo uma mensagem, escutando um shiur, e acende aquela centelha divina no seu coração. Isso aconteceu comigo, acontece com muitos também. Então, dentro de nós existe um potencial muito grande que tem que florescer, que tem que se desenvolver. Existe clipotes, né? Existe cascas, né? Para a semente romper, ela tem que romper essa clipar, essa casca, para que ela possa germinar. Tem que ser regada. Então, a Torá, ela faz todo esse trabalho na nossa vida, para que o nosso potencial seja revelado e assim a gente consiga dar o máximo de nós para aquilo que o Eterno deseja. Baruch Hashem. Mas esse potencial exige paciência, fé e conexão com o solo espiritual correto. É isso aí, né? Você tem a questão do tempo para crescer, para amadurecer. Existe a fé, você manter a sua conexão com o Eterno, com a Kadosh Baruch Hu, e com o solo espiritual correto, né? Você tem que preparar o seu coração para que as coisas aconteçam. E cada shiur, cada paraxá, cada estudo bíblico, cada leitura da Bíblia que você faz, isso vai limpando, né, o seu solo, arando, e assim para que essa semente frutifique e venha dar fruto para a glória de Deus. A restauração de Israel e das nações, Tu Bisvat, também está conectado com a esperança do retorno de Israel à sua terra, tanto física quanto espiritualmente. O profeta Ezequiel escreve: Mas vós, ó monte de Israel, lançarei os seus vossos ramos, produzirei os vossos frutos para o meu povo Israel, porque eles estão prestes a vir. Ezequiel 36:8. Esse versículo foi interpretado por muitos sábios como sinal da proximidade da redenção. Quando a terra começa a florescer novamente, é porque o tempo do exílio está terminando. Irmãos, muitos e muitos judeus no mundo inteiro estão fazendo aliança, estão voltando para Israel. Israel está em guerra, muitas guerras próximas de Israel. Por quê? Porque a redenção ela está próxima, está perto, Baruch Hashem. Enquanto isso não acontece nos nossos dias, nós vamos dando os frutos na nossa terra, onde nós somos colocados, Baruch Hashem. Isso se conecta com o papel do Mashiach. Ele é aquele que recolhe os exilados, cura a terra e faz o deserto florescer. Isaías 35. Eu falando... Eu falando sobre as más notícias ontem, né? Tudo mais que eu vi. Eu também vi uma notícia também que chegou para mim de um iraniano falando sobre seu encontro com Yeshua dentro do Irã. Ele falando que lá dentro do Irã já tem muitas pessoas que já estão reconhecendo Yeshua. Não sei por que canal que eles estão conhecendo, mas só de ouvir da boca de um iraniano reconhecendo Yeshua, isso aí, querido, já é um sinal muito grande. Então vamos continuar dando fruto, porque o Eterno está fazendo a sua obra e nós não podemos jamais ser colocados de lado. Não podemos ser colocados de lado.
Devemos dar continuidade. Se você foi chamado, continue. Não pare. Não permita que o desânimo, que as preocupações deste mundo venha sufocar essa semente e você não frutifique. Prepare seu solo, guarde a semente da palavra, que ela vai dar fruto na sua vida 100 por 1. Um coração bom, voltado, que acaba na certa. Ser fortalecido no Senhor. Ser fortalecido no seu ânimo. Não desista. Não pare. Continue. Em nome de Yeshua, não pare. Tu B'Shvat como ato profético. Celebrar Tu B'Shvat com a consciência messiânica é um ato profético. Quando comemos os frutos, fazemos as bênçãos, as brahot, plantamos árvores, participamos de um sede espiritual, estamos proclamando a restauração já começou. Baruch Hashem. Então a restauração está em andamento. Ela já começou, mas está em andamento. Continue. Cada fruto é um eco do Éden, um prenúncio da nova Jerusalém, Baruch Hashem. Cada árvore plantada é uma profecia viva de que a morte será vencida e a criação será renovada. Nós lemos isso lá para se conferir em Romanos 8, 19 e 21. Yeshua, o primeiro fruto da ressurreição, é também um fruto da árvore da vida que nos nutre como eternidade, Baruch Hashem. E o interessante do que nós lemos aqui, porque em Tu B'Shvat nós estudamos a brahá sobre fruta, né, sobre a fruta. Então, nós temos brahot, né, para tudo, Baruch Hashem. E quando nós vamos dar brahá, nós falamos Baruch Atah Adonai, Baruch Atah Hashem. Você é tradicional, fala Hashem. Se você, né, gosta da base escritura, Adonai. Baruch Atah Adonai. Então, essa palavra Atah, ela tem um segredo muito grande nessa pronúncia, né? Por que nós falamos Baruch Atah? Baruch Atah? Porque nós estamos bem dizendo ao Eterno. Essa palavra Atah pode ser traduzida como és tu ou você. Só que ela implica um sinal de intimidade com quem você está falando, né? Então, por isso nós bem dizemos ao Eterno, porque nós temos intimidade, nós temos conexão com o Eterno. Por isso que nós falamos isso. Então, tudo nós damos brahot. E cada brahá diária, né, cotidiana, da manhã, da tarde, da noite, isso vai nos conectando com o Eterno todos os dias. Sem falar nas jaguim, nas festas, ou seja do calendário da própria Torá, ou seja do calendário da halárrico, né, seja da tradição. Tudo isso é para nos conectar com o Eterno, Baruch Hashem, para que a gente possa proclamar a restauração do Eterno neste mundo, Baruch Hashem. Queridos, encerramos aqui sobre Tu B'Shvat, vamos dar continuidade a mais um tópico aqui, que é o fruto da Teshuvá, de arrependimento, né? Não tem como falar de fruto, né? Porque nós falamos que tem vários aspectos, os frutos, e também temos frutos de Teshuvá. Quem é messiânico, que lê a Brit Hadashah, sabe muito bem que do profeta Yohanan, né? Na tradição judaica, fruto também representa as evidências visíveis da Teshuvá, o arrependimento autêntico e a transformação interior. A palavra Teshuvá não significa apenas arrependimento, mas retorno, um movimento de volta às raízes, à origem espiritual, ao Criador. Então, nós falamos que sobre a restauração está próxima, né? Essa é a nossa missão, para anunciar isso, para que as pessoas retornem, voltem ao Criador. Isso é fruto também. Isso é fruto. Esse retorno não é teórico. Ele precisa... Perdão. Ele precisa produzir resultados concretos, mudanças reais, ou seja, frutos. A nossa Teshuvá, ela não pode ser apenas de boca, de palavra, mas tem que ser nas atitudes, nas ações,
que vão refletir a nossa teshuvá, se o nosso retorno é ou não é evidente. Lembrando que para dar esse fruto é com paciência, é com fé, é buscando ao eterno todos os dias para que essa teshuvá seja plena com a nossa redenção com Yeshua. O conceito de teshuvá está em toda a Bíblia hebraica. Profetas chamam constantemente o povo a voltar para Deus. Essa volta é medida não por palavra, mas por frutos de justiça. Voltem ao Senhor, ao vosso Deus, recebei o bem, oferecerei os frutos dos vossos lábios. Hoséia 14, versículo 2. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto. Yeshayahu 1, 16, 17, esses textos mostram que os frutos da teshuvá são ações. Deixar o pecado, fazer justiça, corrigir erros e buscar o bem. O arrependimento verdadeiro tem um fruto visível, ele muda a vida de quem retorna. Isso é uma verdade tangível. Tá? Yohanan Ramat Bil, o João o imersor, que é Yohanan, e os frutos dignos, né? Porque ele vai falar aqui, na Brit Hadashah Yohanan Ramat Bil, um profeta profundamente enraizado na tradição judaica. O João, profeta, Batista, o Batista, é um profeta profundamente enraizado na tradição judaica. Prega no deserto de Judá, conclamando o povo a arrependimento. Ele diz com firmeza: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa exortação retoma o mesmo princípio dos profetas, né? O arrependimento verdadeiro precisa dar frutos. E Yohanan não aceitava apenas confissão verbal, ele exigia mudança concreta nos atos da ética na relação com o próximo. O povo pergunta: o que devemos fazer? Yohanan responde com exemplos práticos. Lucas 3, de 10 a 14, você vê esse texto. Ele fala: compartilhar alimentos e roupas, ser honesto nos negócios, evitar abuso de autoridade. Essas respostas mostram que o fruto da teshuvá é medido na vida cotidiana, no que se faz com dinheiro, com poder, com recurso ao próximo, etc, etc. Então, toda maneira que a gente vai agir na nossa vida, isso mostra que a nossa teshuvá, ela é plena. Ela está em execução. A teshuvá é o fruto da tradição dos sábios também, né? Os sábios do Talmud ensinam que a teshuvá não é apenas apagar os pecados, mas transformá-los em mérito quando feito com amor. Grande é a teshuvá, pois transforma os pecados cometidos por vontade própria em méritos. Olha, isso transforma quando você volta aqueles pecados que você tinha, né? Nós vamos ter um shiur só para falar sobre Baal Teshuvá, para esclarecer esse assunto, né? Baal Teshuvá. Guarde isto. Essa ideia mostra que o verdadeiro arrependimento gera frutos espirituais profundos. Eleva o passado, transforma erros em sabedoria e reconstrói a identidade do indivíduo. Então, isso aqui é fantástico, fantástico. Eleva o passado, né? Quantos de nós, se olharmos para trás, ver o que nós fazíamos, dá até vergonha. Se olhar alguns anos atrás, que nós praticávamos, dá até vergonha. Então, a teshuvá faz com que esse passado seja elevado. De que maneira? Quando você começa a fazer tudo agora, novamente, de uma forma diferente. Isso transforma aqueles erros que você fez em sabedoria, né? Hoje mesmo eu me peguei pensando nisso hoje, sobre quanto tempo eu perdi, né, no mundo. Eu fiquei pensando, meu Deus, poxa, eu dediquei tanta minha vida a coisa errada, né? Gastei meu tempo de forma errada, dinheiro, recurso.
Ah, se eu pudesse ter... Mas não tem como, irmão. Não tem como. O negócio é você elevar esse passado, né? Olhar para trás e fazer diferente agora, né? Se o tempo nos chamou nesse tempo, Baruch Hashem, graças a Deus. E transformar aqueles erros em sabedoria para construir uma nova identidade, para construir um novo, né? Baruch Hashem. Então, seja qual for o seu erro que você tenha cometido, seja qual o passado horrendo que você teve, saiba de uma coisa, que hoje você transformou ele em mérito. Por quê? Porque foi difícil você chegar até aqui. Então, se você está na presença do Eterno, isso porque Deus viu em você potencial para isto. Deus te alcançou porque o Eterno te olhou com misericórdia e viu potencial em você para transformar esse passado em grande mérito e transformar ele em sabedoria e assim mudar a sua identidade, a sua volta, né? As pessoas olharem você diferente e assim transformar o seu mundo que está à sua volta. Baruch Hashem. Muito bom, né? O Rabi Eliezer dizia: arrepender-te um dia antes da tua morte. E seus discípulos perguntaram: mas alguém saberá o dia da sua morte? Ele responde: justamente por isso arrependa-te do teu todos os dias. Então, no Pirkei Avot, esse ensino. Então, você não sabe qual é o dia que você vai ser promovido, vai bater as botas, eu não sei. Então, hoje é dia de chuvar, Baruch Hashem. Hoje é dia de você deitar, de eu deitarmos, meditarmos e pensarmos e tentar ser pessoas melhores, em nome de Yeshua, né, com a graça do Eterno. Conexão com Mashiach, Yeshua ou Mashiach continua esse chamado de Yohanan e dos profetas a enfatizar a importância dos frutos como prova de arrependimento. Toda árvore boa produz bons frutos, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está lá em Matitiahu 7, versículo 17 a 20. É lógico que esse contexto está falando dos falsos profetas, né? Você conhece o texto. Está falando de falsos profetas, pelos seus frutos vocês conhecerão, né? Então, não é só pelas palavras, tem que ser pelos seus frutos, né? Que ele vive, o falso profeta, ele vive o quê? Vive Torá? Vive mitzvot? Não, se não vive Torá e mitzvot, você pode ficar com a anteninha ligada, né? Para saber, era isso o contexto lá de Matitiahu 7, 17 e 20. O arrependimento genuíno para Yeshua não é um sentimento passageiro, mas uma mudança radical no coração que se manifesta em fruto de misericórdia, pureza, perdão, justiça e fé ativa. Vamos resumir. O fruto da Teshuvá é um dos mais preciosos na tradição judaica e messiânica. Ele nasce de um coração quebrantado e regado com humildade, cresce através de ações concretas, mais do que palavras. Deus busca frutos e vidas transformadas. Baruch Hashem. Então, o que o Eterno deseja de todos nós é que venhamos dar bastante fruto, mas sim frutos de vidas transformadas, né? Se você não permitir que o Eterno transforme a sua vida e você trabalhar para isto, como que a gente vai frutificar na vida de outras pessoas, né? Porque nós somos comparados como árvores, né? Que as pessoas vão estar à nossa volta, se deliciando com os bons frutos, com a nossa sombra. Se tudo ao contrário também for certo, não vai ter sombra, não vai ser abençoado, vai ser só desgraça, e nós não queremos isso de maneira nenhuma. Queremos frutificar em amor e assim cumprir o propósito do Eterno. Baruch Hashem, que Deus nos abençoe. Chegamos ao final desse shiur. Se você foi abençoado, deseja que outras pessoas sejam abençoadas, compartilhe essa mensagem, divulgue. Ore pela minha vida, pela vida dos nossos irmãos que estão na internet falando sobre a Torá, sobre mitzvot, rabinos, as comunidades que estão com seus serviços todos os Shabbatot, para que isso não venha parar, porque muitas pessoas têm sido alcançadas e abençoadas, eu tenho certeza disso. Bizrat Hashem. Então compartilhe. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você sentir desejo de compartilhar, compartilhe, que o Eterno lhe abençoe ricamente. Nós vamos fazer uma tefilá, e assim pedir que o Eterno nos conceda uma semana de boas notícias, de Besorot, de boas notícias e de milagres na nossa vida, em nome de Yeshua. Vamos orar para que Ele estabeleça
as obras das nossas mãos, em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua, pedimos a Ti que o Senhor venha estabelecer as obras das nossas mãos, nosso serviço divino ao Senhor. Ajude os meus irmãos, meus amigos, que vão ouvir, pessoas que eu conheço, que não conheço, que vão assistir esse shiur. Que o Senhor Deus possa abençoá-los, fortalecê-los, a fazer chuvar, a aprender mais do Senhor, aproveitar seu tempo e frutificar, ó Deus, neste mundo, elevar esse mundo de forma plena. Pedimos também pela nossa nação do Brasil, que o Senhor Deus possa ter misericórdia, Senhor, da nossa nação, e assim, ó Deus, cumprir o teu propósito. Esteja com o teu povo, não permita que o seu povo passe por aperto, pela vergonha, pelo desprezo eterno, cair na mão dos donativos humanos. Mas, ao contrário, eterno, possa proteger, livrar, dar parnassá, dar atzlachá, sucesso em tudo que nós vamos fazer, Pai. Estabeleça as obras das nossas mãos, em nome de Yeshua. Amém. Amém.